pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos Nunes e hoje a gente vai conversar sobre Agatha Christie. Porém, vamos falar de um livro totalmente diferente, né, do que a gente costuma, do que a gente imagina quando se fala em Agatha Christie, que, né, conhecida aí por todo mundo como a rainha do crime, escritora mais famosa do mundo de literatura policial. Só que hoje nós vamos falar aqui de Desenterrando o Passado. Quem conhece um pouco aí de Agatha Christie, da vida dela, sabe que o seu segundo marido, Max Mallowan, foi um famoso arqueólogo. Descobriu aí vários achados, né, de povos antigos na região de Nínive, da Babilônia, que estão hoje expostos lá no Museu Britânico, em Londres. O que pouca gente sabe é que a Agatha, além de participar dessas expedições arqueológicas junto com ele, auxiliava ativamente no preparo, né, na fotografia, na catalogação, na limpeza das peças arqueológicas e deu uma grande ajuda a ele. E ele, inclusive, chegou ao ponto de várias... Ela já era famosa na época, e chegou-se ao cúmulo de dizer que ela estava financiando as expedições arqueológicas dele, o que de forma alguma é verdade. Tanto que no próprio Museu Britânico existem aí as provas, né, as prestações de contas dele, com os gastos com a expedição, e a única coisa que ela pagava por conta própria eram suas passagens, né, os seus gastos, né, pessoais, que ela já fazia anteriormente, embora ela tivesse direito a isso por ser considerada um integrante da expedição, por causa de todo esse trabalho de fotografia, catalogação e limpeza dos objetos que ela fazia. Mas esse casal, eles participaram de algumas... O Max participou como arqueólogo auxiliar em várias expedições, né, no Iraque e no Irã também. Mas quando chegou uma determinada época, né, em 1932, ele sentiu que era hora de partir para a sua própria expedição, de ter, né, uma expedição própria. E escolheu para esse lugar uma área da Síria que na época era abandonada, tinha sido achado alguns resquícios lá dos romanos, mas que isso daí não tinha muito valor, perto, né, de achados de outros lugares, e ninguém dava muito crédito a essa região. E ele fez algumas pesquisas e achou que a região era promissora e conseguiu patrocínio aí de algumas instituições científicas da Inglaterra para montar uma expedição lá e fazer essas descobertas arqueológicas. E realmente o local se mostrou bastante promissor. Eles fizeram lá 3 temporadas de escavações, porque a temporada de escavações dependia do tempo, né, do clima da estação do ano. Na estação chuvosa não tinha como, o local ficava inacessível. E é justamente nesses períodos de expedição em que a Agatha rascunhou, né, fez várias anotações e tipo diários e notas, tomou notas de situações que aconteceram nessas expedições e mais tarde reuniu isso em livro, já em 1946, reuniu isso em livro e lançou. Ela disse que teve a ideia de lançar esse livro porque muita gente perguntava a ela como era a vida em uma escavação arqueológica. E ela, já cansada de responder essa pergunta, resolveu publicar esse livro de notas, e também por um saudosismo, né, como ela coloca no epílogo, que depois de longo tempo afastada e tendo vivido durante toda a guerra, né, a Segunda Guerra em Londres, ela sentiu saudade daquele lugar, daquelas pessoas,
né, do clima, de tudo. Sentiu um saudosismo muito forte e resolveu revisitar esses lugares tão queridos através dessa escrita. Gente, e que livro sensacional! Não tem absolutamente nada a ver, né, realmente com os escritos policiais dela. Para quem leu a autobiografia da Agatha, vai perceber aqui o mesmo estilo de humor que ela tinha. Ela parece ter sido uma pessoa sensacional, assim, muito, muito observadora, de muito bom humor. E nós percebemos nesse livro aí como ela se dava bem, né? Como esse casal, ela com o marido, eles eram, né, bem, se entrosavam muito bem, um auxiliando o outro, um compreendendo o outro, e realmente era um casal assim bem feitos um para o outro, né? Tanto que ficaram juntos aí o restante da vida e parece que tiveram um casamento muito feliz. Mas falando mais especificamente do livro, então se trata de um livro de memórias, porém não é um livro assim, não tem uma narrativa linear com datas, ela vai relatando situações que aconteceram, vai falando sobre o povo, sobre os locais, sobre suas observações do modo de vida, de tudo, como era a vida, como eram as coisas nessa parte no Oriente, nessa época. E é interessante, né, nós percebermos aí como ainda em pleno século XX, essa parte do mundo ainda estava vivendo uma situação bem precária, né? Ela conta aí que eram raros os hotéis estilo ocidental, né, que tinham água encanada ou que tinham água quente, e que era tão difícil que mesmo os que tinham, o encanamento não funcionava direito. Ou a água quente saía fria, ou vice-versa, ou era quente demais, ou fria demais. As torneiras não correspondiam ao que você queria, né? Então, tudo isso ela conta como era o serviço, né, de como era o relacionamento aí na época com as autoridades francesas que tomavam conta da região. Fala muito sobre o povo, sobre as características, né, do povo, muito, muito interessante. Eles trabalhavam muito, porém, em certos aspectos, né, isso chamava bem atenção, porque eles não tinham problema, por exemplo, com a morte. A morte era vista para eles como uma coisa perfeitamente natural, que iria acontecer de uma forma ou de outra. O dinheiro, né, tendo uma importância muito grande, porém dentro de uma relativa honestidade. Existiam os golpes, existiam os desonestos, mas ela narra assim com muito bom humor situações, por exemplo, no correio, né, quando eles iam buscar encomendas ou correspondências deles que eram um sacrifício, às vezes perdiam quase metade do dia só nos cumprimentos e nas gentilezas do chefe da estação com ele e da forma como era lento, né, o atendimento. E a mesma coisa quando iam conseguir algum documento, quando iam tirar algum documento que precisava de milhares de carimbos. E falando também sobre o povo, né, como era o relacionamento da equipe, né, dela com os trabalhadores, como eles eram recrutados, como eles conviviam. Nós percebemos aí que já existia desde essa época uma rivalidade muito grande entre os muçulmanos e os curdos, e como o Max, né, ele resolvia isso tudo, os problemas pontuais que surgiam nas escavações, como ele resolvia. E depois, se nós formos ver, né, em que descambou isso tudo,
a gente fica triste. Mas antes que eu fale nisso, né, o livro é todo pontuado de muito bom humor, tem cenas aqui hilárias. Por exemplo, uma aqui que ela narra o local em que eles estavam, né, um local improvisado onde eles teriam que passar a noite, e ela acordou sentindo alguma coisa passando durante a noite. Quando ela olhou, o local estava infestado de baratas e ratos. E ela, né, deu um ataque às 2 horas da manhã e disse que no dia seguinte iria embora, até que um dos empregados lá, dos responsáveis pela expedição, ele falou que ia arrumar um gato para resolver esse problema. Aí olha só a descrição que ela faz do gato, né? Eu vou ler aqui para vocês, porque é muito engraçado. Nosso gato chegou na hora do jantar. Nunca esquecerei esse gato. Como Hamoud anunciara, é mesmo um gato altamente profissional. Conhece o trabalho para o qual foi contratado e trata de fazê-lo de uma maneira verdadeiramente especializada. Enquanto jantamos, ele fica de tocaia atrás de um caixote. Quando falamos ou nos mexemos, ou fazemos muito barulho, lança-nos um olhar impaciente. Parece dizer: devo pedir aos senhores que fiquem quietos? Como é que posso trabalhar sem a mínima cooperação? A expressão do gato é tão severa que nós obedecemos imediatamente, falando em sussurros e comendo com o mínimo barulho de copos e pratos possível. 5 vezes durante a refeição, um rato emerge e corre pelo chão. E 5 vezes o nosso gato pula. A ação é imediata. Não há perda de tempo ocidental, nem brincadeiras com a vítima. O gato simplesmente morde fora a cabeça do rato, mastiga e cuida do resto do corpo. É bastante horripilante e completamente profissional. O gato fica conosco 5 dias. Depois desses 5 dias não aparece mais nenhum rato. O gato nos deixa e os ratos nunca mais voltam. Nunca conheci, nem antes nem depois, outro gato tão competente. Não tinha interesse pela gente, nunca pediu leite ou um pouco da nossa comida. Era frio, científico e impessoal. Um gato realmente perfeito. Gente, isso não é hilário? Essa descrição que ela faz desse gato. E, assim, esse tipo de narrativa permeia aí todo o livro, tem situações muito engraçadas. Uma outra situação também que um árabe, ele regateando com o dentista a extração de um dente que está doendo, e ele consegue que pelo mesmo preço que o dentista vai arrancar um dente, ele arranque 4. E ela pergunta a ele: mas os outros dentes estavam doendo? Não, claro que não, mas isso foi uma pechincha, eu consegui que ele arrancasse 4 pelo preço de 1. E ela, assim, incompreendida, né, essas características da civilização árabe, do pensamento deles é incompreensível para nós, para a mente ocidental, ainda hoje, imagina naquela época. Então é um livro altamente recomendável, vale muito a pena. Acho que ele está aí meio fora de catálogo, mas é facilmente encontrado em sebos. Por fim, só queria deixar aqui uma consideração. Eu tenho o hábito nas minhas leituras de fazer pesquisas paralelas, né? de locais, de fotos, de outras informações, de outros livros sobre o que está sendo narrado ali. E pelos locais que ela cita, eu fui atrás de algumas fotos de alguns locais e é extremamente triste, né, você comparar a descrição dos locais que ela faz, do que ela viu em 1934, 1936, com a situação caótica e totalmente destruída que está a Síria, que está os locais onde ela passou. Essa sanha destruidora do ISIS, né, do Estado Islâmico, destruindo esses sítios arqueológicos, a própria guerra, o hotel onde ela ficou, né, na Síria, em Alepo, totalmente destruído. Hoje em dia é campo de refugiados e era o hotel mais elegante do local. Várias situações, vários locais arqueológicos e históricos completamente destruídos, monumentos.
Enfim, quando nós comparamos, né, toda a narrativa dela, a saudade que ela sentia desse lugar quando ela lançou esse livro, e apesar dos problemas, o carinho que ela teve pelo tempo que ela viveu, que não foi um tempo assim tão curto, foram alguns anos, assim, períodos longos de alguns meses, durante alguns anos, que ela passava nesse local, na Síria, e ver o que a humanidade conseguiu fazer desses lugares tão bem descritos, tão narrados aí com tanto carinho, com tanta precisão, né, pela nossa Ágata. Enfim, vamos aí torcer, né, continuar torcendo que essa guerra assassina acabe, esse genocídio que está acontecendo na Síria acabe, e que pelo menos alguma coisa ainda possa ser salva. Então, é isso. Se vocês tiverem oportunidade, procurem esse livro, vale muito a pena. É para fãs e não fãs da Agatha Christie. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. E não se esqueçam, curtam, se vocês gostaram do vídeo, curtam, assinem o canal e divulguem para os seus amigos. Tchau, tchau.